Olá, boa tarde, nono ano. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula nessa sexta-feira. Nós vamos dar continuidade, falando ainda do trabalho alienado. E o nosso subtema hoje é o capitalismo, falando um pouco sobre o capitalismo. Então, no parágrafo diz o seguinte: aos poucos foi surgindo uma nova maneira de produzir, de criar riquezas, de dominar a terra, de trabalhar. O capitalismo que denominou a Idade Moderna e chegou até os nossos dias. No sistema capitalista, de um lado está o dono do capital, do outro lado está o trabalhador, que só dispõe de sua força de trabalho. Os trabalhadores são considerados livres, pois teoricamente podem ou não vender sua força de trabalho. Essa liberdade, entretanto, é muito relativa, muito limitada. Na verdade, para sobreviver, o trabalhador só conta com a sua força de trabalho e, nesse sentido, depende do capital. O dono do capital decide se haverá emprego ou desemprego. Estabelece o valor dos salários e as horas de trabalho. Bem, o capitalismo é um sistema econômico, que se baseia na liberdade do comércio, compra e venda e também do lucro. Nesse sistema, o poder econômico está concentrado nas mãos do capitalista, ou seja, o dono dos meios de produção. Então, no capitalismo, quem vai superfaturar sempre é o dono dos meios de produção ou da matéria-prima. O trabalhador, simplesmente com a sua mão de obra, ele vai sempre receber menos. Em relação ao capitalismo, o capitalismo realmente é o patrão, quem tem o capital, é quem tem a quantia exata para desenvolver esse trabalho, para criar esse trabalho. E o trabalhador, que sempre depende desse trabalho, ele entra somente com a mão de obra. Então, sempre vai haver uma diferença, entre os dois, onde o trabalhador sempre vai trabalhar mais, produzir mais, enriquecer o dono do seu trabalho, na verdade, e ele sempre com a menor parte. Então, dentro do capitalismo, o lucro é concedido com o capital e o trabalho. No entanto, o trabalhador geralmente não participa dos lucros que ele mesmo produz. Nesse caso, ele é, portanto, um trabalhador alienado. Continua sendo um trabalhador alienado. No próximo parágrafo, escravos modernos. O trabalho nas sociedades industriais é sinônimo cada vez mais de alienação do homem em relação à sua natureza. O homem moderno, apesar de haver conquistado uma série de direitos e liberdades, de certa forma guarda alguma semelhança com a alienação do escravo ou do servo. Milhões de indivíduos assalariados produzem riquezas, mas só acumulam miséria, como tem sido demonstrado pelas pesquisas, especialmente no Brasil. Ou seja, esse trabalho ele continua sendo escravo, porque a maioria, os fabricantes, os trabalhadores que fabricam determinados automóveis, como é que mostra na imagem de vocês, eles produzem esses automóveis, mas que pode até ser que eles nunca chegam a possuir. Trabalham nessa fabricação uma vida toda, mas que nunca conseguem passar simplesmente de um empregado com um salário mínimo. Então, as condições dele continuam ainda sendo condições de trabalho escravo. Nunca aumenta, nunca será, nunca se melhora realmente o lado do trabalhador, mas
o lado do seu patrão, né? Somente enriquece as empresas. Nesse caso, ele cita um exemplo que realmente é o da Ferrari, o carro que ele fabrica. Que o operário em fábrica de Ferrari na Itália, ele pode até ser, ou seja, esse trabalho, dificilmente esse trabalhador vai adquirir um produto desse. Vai trabalhar anos e anos fabricando a Ferrari e nunca vai ter aquele gosto, né, de possuí-la. No próximo parágrafo diz o seguinte: os trabalhadores têm lutado para conseguir melhores condições de trabalho. O regime de 8 horas diárias foi uma conquista dos trabalhadores unidos em sindicatos. No século XIX, até crianças de 5 anos de idade trabalhavam 15 horas por dia. Ou seja, houve-se uma melhoria em relação às horas trabalhadas, né? Que antes trabalhavam de 12 a 14 horas por dia, sem respeitar até mesmo as crianças. Como a gente observa no texto, elas também trabalhavam até 15 horas por dia. Então esse direito ele foi conquistado juntamente com o sindicato, né, dos trabalhadores, dando essa oportunidade de tempo de trabalho, até mesmo para haver um melhor descanso entre um dia e outro de trabalho. Então 14 horas, 15 horas trabalhadas é cansativo, e eu creio que só não iriam mais além das 14, 15 horas, porque realmente na época ainda não existia a questão da energia em todos os lugares. No próximo parágrafo, a gravura de 1858, mostrando o trabalho infantil em Nova York, nos Estados Unidos. Então, desde cedo, né, já batemos na tecla onde as crianças fazem realmente algum tipo de trabalho. O trabalho infantil, ele não é de hoje, isso já vem acontecendo há muitos anos atrás, só que antes não tinha um olhar mais cuidadoso, né, em relação ao trabalho com as crianças, o trabalho infantil, que hoje é priorizado, né, dando direito à criança, dando para que essa criança tenha oportunidade, a sala de aula, estudar. Então os trabalhos também escravos, vamos dizer, na época bem presente, acontecia muito por não ter estudos. Muitos deles já começaram a trabalhar cedo, estar sempre fora da sala de aula, e por esse motivo não tinha realmente uma outra alternativa a não ser trabalhar. Mas hoje sim já se tem, né, leis que proíbem realmente o trabalho infantil, porque realmente o lugar da criança é em salas de aula. Nos países em que não predomina o capitalismo selvagem, em que apenas o lucro importa, os próprios capitalistas se preocupam em oferecer melhores condições de trabalho. Ou seja, nos países onde o capitalismo não prega somente o lucro, as condições dos trabalhadores são bem melhores. Tem uma atenção mais voltada em relação ao cuidado, né, com a vida dos próprios trabalhadores, o bem-estar do seu dia a dia. Estudar sempre e ser bem informado sobre as relações sociais são meio de combater o trabalho alienado. Quanto mais informação possui um povo a respeito de seus problemas, mais facilmente consegue solucioná-lo. Então, no parágrafo ele reforça que realmente ainda estudar é a porta de saída, né? É a melhor saída, os estudos. Então, quando somos informados, quando estudamos, somos informados. E quando somos informados, é claro que nós temos mais facilidade realmente de resolver, de solucionar os problemas que venham possivelmente nos aparecer. Certo? Então, tem uma tirinha embaixo da Mafalda que diz o seguinte: tudo bem, trabalhar para ganhar a vida, claro, mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? O que quer dizer a tirinha? A tirinha é uma crítica relacionada ao excesso de trabalho que a maioria das pessoas
se submetem para ter uma vida melhor. Bem, nós temos uma leitura, né, de um texto que tem por título Como o indígena vê a profissão. Esse texto ele é interessante. Vamos lá, acompanhando a leitura dele? Então diz assim: Tuiuavi, chefe de uma tribo indígena de uma ilha do Oceano Pacífico, passou uns meses na Europa. Na volta, relatou aos índios suas impressões sobre a profissão. Leia alguns tópicos de seu relato. É difícil dizer o que é profissão, mas todo Papalagui tem uma. É uma coisa que deve proporcionar muita alegria, mas raramente isso acontece. Ter uma profissão significa fazer sempre a mesma coisa, uma só coisa, e tantas vezes que se consiga fazê-la, de olhos fechados e sem esforço algum. Se com minhas mãos outra coisa não faço além de construir cabanas, ou tecer esteiras, construir cabanas ou tecer esteiras em minha profissão. Quando então um branco diz, sou tussi-tussi, quer dizer que aquela é sua profissão. Ele nada mais faz do que escrever uma carta, depois da outra. Não enrola sua esteira e a pendura numa trave. Não vai para a cozinha preparar a fruta, não lava os pratos em que come. Come peixe, mas não vai pescar. Come frutas, mas não as tira da árvore. Escreve tussi e mais tussi. E isso é uma profissão. É uma alegria construir uma cabana, derrubar árvores na floresta, talhá-las em forma de estacas, erguê-las, arqueá-las para fazer teto e, finalmente, depois de amarrar as estacas e tudo mais com fio de coqueiro, cobri-las com as folhas secas de cana-de-açúcar. Não preciso dizer-vos como é grande a alegria de toda a comunidade depois de construir todos juntos a casa do chefe. Até as crianças e as mulheres participam da festa. Mas que direis se só uns poucos homens da aldeia pudessem ir à floresta, abater as árvores e talhá-las em estacas? E esses poucos não poderiam ajudar a erguer as estacas, porque a profissão deles seria apenas a de derrubar árvores e talhar estacas. E os que erguessem as estacas não poderiam entrançar os caibros do teto, porque com profissão teria apenas a de erguer as estacas. E os que tecem os caibros não poderiam ajudar a cobrir a cabana com a cana, porque só teriam que entrançar caibros. Nem todos poderiam ajudar a apanhar cascalho na praia para forrar o chão, porque só poderiam fazer isso aqueles que tivessem essa profissão. E só poderiam festejar a construção, inaugurar a cabana, aqueles que nela morassem, e não aqueles que a tivessem construído. E daí que vem a miséria maior do Papalagui. É agradável ir buscar água no riacho uma vez, até várias vezes por dia. Mas quem tiver de ir buscá-la na manhã, à noite, todos os dias, em todos os momentos, enquanto tiver força, e isso sem cessar, afinal há de enfurecer-se, há de querer romper as correntes que o prendem, pois não há coisa que pese tanto ao homem, quanto fazer sempre a mesma coisa. Então o texto é interessante. O índio ele não vê a profissão, né, do homem branco como nós brancos vimos. Então a relação do índio com o trabalho ela é bem diferente. Eles só praticam ações necessárias à sobrevivência. Por isso eles não entendem a necessidade do homem branco trabalhar de forma repetitiva
e constante. E no final ele acaba dizendo, né, que o trabalho, que a profissão do índio, do homem branco, ela é sufocante, é estressante. Ok, meus queridos? Então fica terminada a nossa aula por aqui e até a nossa próxima aula.